O calendário do futebol brasileiro é sempre debatido devido à sua sobrecarga e falta de organização, inflado por competições estaduais e regionais. E quando tem início as competições que realmente interessam, falo dos campeonatos nacionais e internacionais, os clubes reclamam de desgaste pois acontecem lesões que comprometem. É bem normal os principais clubes do país que jogam a primeira divisão, além de torneios internacionais, ultrapassarem a barreira dos 70 jogos, algo que é visto como desafiador pelo tamanho do nosso país que tem dimensões continental. A ausência de uma pré-temporada adequada pela falta de tempo e a pressão por resultados agravam a situação, dificultando a gestão de elencos e a competitividade em alto nível. Nesse vídeo fiz um levantamento sobre qual time ano a ano desde 2000 disputou mais partidas oficiais na temporada brasileira. Então antes de mais nada, deixe o seu like, a sua inscrição no canal e quando o vídeo terminar, a sua opinião nos comentários. O Palmeiras no ano 2000 teve em disputa no calendário nada menos que 7 competições, e o saldo foi de 2 títulos ganhos e 2 vices acumulados. No Campeonato Paulista, o Verdão alcançou as semifinais e no geral disputou 18 jogos. No torneio Rio-São Paulo conquistou o título em cima do Vasco, no total disputou 10 jogos. Na Copa dos Campeões, o Palmeiras conquistou o título em decisão contra o Sport, e foram 5 o número de jogos na campanha. Disputando 4 jogos da Copa do Brasil, foi eliminado nas quartas de final pelo São Paulo. No Brasileirão, quando disputou 28 jogos, alcançou as quartas de final quando foi eliminado pelo São Caetano. Na Libertadores, quando disputou 14 jogos, o Palmeiras foi novamente finalista, mas acabou perdendo o título para o Boca Juniors. E na Copa Mercosul, quando pelo terceiro ano consecutivo foi finalista, o Verdão acabou perdendo o título para o Vasco. Durante a temporada, o Verdão foi comandado por Felipão, depois por Flávio Murtosa, e encerrou o ano sob o comando de Marco Aurélio, e no geral disputou 92 jogos, com 45 vitórias, 24 empates e 23 derrotas. O Sport na temporada de 2001 teve em disputa no calendário 5 competições, e o Leão acabou passando em branco em todas elas. No Campeonato Pernambucano, quando disputou 28 jogos, o Sport terminou na terceira posição na classificação geral. Na Copa do Brasil disputou apenas 4 jogos, já que foi eliminado na segunda fase diante do Flamengo do Piauí. Na Copa dos Campeões também disputou 4 jogos, sendo eliminado nas quartas de final pelo São Paulo. Na Copa do Nordeste foi finalista, mas acabou sendo vice-campeão quando perdeu pro Bahia, e no geral entrou em campo 17 vezes. E por fim, no Campeonato Brasileiro, o Sport fez péssima campanha e acabou rebaixado na lanterna, tendo disputado 27 jogos da competição. Nessa conturbada temporada, o Sport foi comandado por 6 diferentes técnicos: Jair Pereira, Levir Coupe, Hugo Benjamin, Nereu Pinheiro, Julio Espinosa, e fechou o ano com Mauro Fernandes e no total entrou em campo 80 vezes, com um saldo de 31 vitórias, 18 empates e 31 derrotas. Em 2002, o Fluminense completou 100 anos de história, e nessa temporada tão especial, o tricolor conquistou apenas o título do Campeonato Carioca em final sobre o Americano, e na campanha disputou 28 jogos. No Campeonato Brasileiro, o último disputado em mata-mata, o Fluminense alcançou as semifinais quando foi eliminado pelo Corinthians. Na Copa do Brasil, disputou 8 jogos, alcançando as quartas de final, quando foi eliminado pelo Brasiliense. Na Copa dos Campeões, disputou 4 jogos, 3 pela fase de grupos e 1 pelas quartas de final, quando foi eliminado pelo Palmeiras. E no torneio Rio-São Paulo, que foi disputado pela última vez em 2002, o Fluminense foi quinto colocado na classificação geral e no total disputou 15 jogos. Sendo comandado por 4 diferentes técnicos, sendo eles Oswaldo de Oliveira, Valdemar Lemos, Robertinho, treinador no título carioca, e por fim Renato Gaúcho, o Flusão disputou 84 jogos, com um saldo de 40 vitórias, 15 empates e 29 derrotas. O São Paulo, em 2003, iniciou o ano sendo vice-campeão paulista, quando na decisão perdeu o título pro Corinthians e na campanha disputou 11 jogos. O Campeonato Brasileiro em 2003 deu início à era dos pontos corridos, e contando com 24 clubes, foram jogadas 46 rodadas, e a campanha do São Paulo foi boa, já que terminou na terceira posição. Na Copa do Brasil, o tricolor alcançou as quartas de final, quando foi eliminado pelo Goiás, e no total disputou 8 jogos. E na Copa Sul-Americana, o São Paulo foi longe, já que alcançou as semifinais, mas nela acabou eliminado pelo River Plate, já que Luiz Fabiano não quis fazer gol e sim ajudar na briga. Durante o ano, o São Paulo teve 2 treinadores, iniciando a temporada com Oswaldo de Oliveira e depois com o chileno Roberto Rojas assumindo. Foram 73 jogos disputados, com 38 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. O Vitória, assim como o São Paulo, também disputou 73 jogos no ano de 2003, e a maioria, obviamente, foi no Campeonato Brasileiro, quando disputou 46 jogos e terminou na 16ª posição. No Campeonato Baiano, o Vitória foi campeão em cima da Catuense, e no geral disputou 14 jogos. Na Copa do Nordeste, o Vitória também conquistou o título, com o adversário sendo o Fluminense de Feira de Santana, e a campanha foi curta, já que disputou apenas 5 jogos. E na Copa do Brasil, o Vitória alcançou as quartas de final, quando foi eliminado pelo Flamengo. Durante a temporada, o Leão foi comandado
comandado por 4 diferentes profissionais, iniciando o ano com Joel Santana, com Nelsinho Góes assumindo de forma interina em alguns jogos, e depois com Edinho Nazarete e Loris Sandri, e nos 73 jogos que disputou, somou 31 vitórias, 15 empates e 27 derrotas. O Santos em 2004 foi um dos melhores times do Brasil, principalmente por ter ganho o Campeonato Brasileiro, e nas 46 rodadas que disputou, o Peixe marcou incríveis 103 gols, recorde que nenhum outro clube na história quebrou até hoje. Na Copa Libertadores, o Santos disputou 10 jogos e alcançou as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Once Caldas. No início da temporada, jogou o Campeonato Paulista, quando disputou 13 jogos e acabou eliminado nas semifinais pelo São Caetano. E ainda naquele ano, o Santos jogou a Copa Sul-Americana, quando entrou em campo 8 vezes e alcançou as quartas de final, sendo eliminado pela LDU. Foram 2 diferentes treinadores durante o ano, iniciando sob o comando de Emerson Leão e com Vanderlei Luxemburgo assumindo a partir de maio, e no geral entrou em campo 77 vezes, com 43 vitórias, 16 empates e 18 derrotas. O São Paulo em 2005 foi o melhor time do Brasil, isso porque das 5 competições que disputou no calendário foi campeão de 3. No primeiro semestre, o tricolor conquistou o Campeonato Paulista, que foi jogado em pontos corridos, e no geral entrou em campo 19 vezes. Em julho, em final diante do Atlético Paranaense, conquistou a Copa Libertadores pela 3ª vez em sua história, e para isso teve que disputar 14 jogos. O Campeonato Brasileiro, que em 2005 foi disputado por 22 clubes, ficou um pouco de lado, com o tricolor em 42 rodadas terminando na 11ª posição. No segundo semestre, o São Paulo jogou a Copa Sul-Americana, mas sem levar a sério foi eliminado pelo Internacional na primeira fase. E no Mundial de Clubes, o tricolor iniciou nas semifinais despachando o Al Ittihad da Arábia Saudita, e na decisão foi tricampeão mundial sobre o Liverpool. Emerson Leão foi o técnico no título paulista, enquanto que Paulo Autuori conquistou a América e o mundo, e no geral disputou 79 jogos, com 41 vitórias, 18 empates e 20 derrotas. Em 2006, o São Paulo foi novamente o time que mais disputou partidas dentre todos do Brasil, e nas 4 competições do calendário, o tricolor teve a chance de ser campeão em todas, mas só abocanhou mesmo o título do Campeonato Brasileiro, que a partir de 2006 passou a contar com 20 clubes e jogado em 38 rodadas. Como venceu a Libertadores em 2005, marcou presença na Recopa Sul-Americana de 2006, mas o título acabou perdido para o Boca Juniors. No Campeonato Paulista, novamente disputado em pontos corridos, o São Paulo foi vice-campeão e o título foi perdido para o Santos com uma diferença de apenas 1 ponto. E na Copa Libertadores o tricolor foi novamente finalista, mas o título acabou perdido para o Internacional. Nessa temporada que teve uma tríplice coroa de vices, o São Paulo foi comandado por Muricy Ramalho, e no total entrou em campo 73 vezes, com 43 vitórias, 18 empates e apenas 12 derrotas. O Santos na temporada de 2007 até que teve bom desempenho, já que nas 3 competições que teve no calendário foi longe em todas. No Campeonato Brasileiro, o Peixe não chegou a ameaçar a ótima campanha do São Paulo, já que foi vice-campeão terminando com 15 pontos a menos que o tricolor. No Campeonato Paulista, o Santos foi campeão e na suada final contra o São Caetano, confirmou o título com gols saindo nos minutos finais. E na Copa Libertadores, o Santos iniciou na fase prévia, quando eliminou o Blooming da Bolívia, e passando com a melhor campanha na fase de grupos, alcançou as semifinais quando foi eliminado pelo Grêmio graças ao critério do gol marcado fora de casa. Em toda a temporada, o Peixe teve como treinador Vanderlei Luxemburgo, e no geral foram 75 jogos, com 47 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. O Botafogo em 2008 continuava com aquele bom elenco que teve montagem iniciada em 2006, mas mesmo jogando bem não ganhava títulos relevantes. Finalista do estadual, quando disputou 21 jogos, perdeu a final pelo 2º ano consecutivo pro Flamengo. No Campeonato Brasileiro, o Glorioso fez campanha de altos e baixos, e no fim das contas terminou na 7ª posição. Na Copa do Brasil, quando alcançou as semifinais, disputou 9 jogos e só foi eliminado pelo Corinthians, que na época era um time de Série B. E na Copa Sul-Americana, o Botafogo disputou 6 jogos, passando pelo Atlético Mineiro na primeira fase, depois pelo América de Cali nas oitavas de final, e quando chegou nas quartas foi eliminado pelo Estudiantes de Verón. Foram 3 técnicos durante o ano, iniciando a temporada com Cuca, depois com Geninho assumindo e por fim Ney Franco encerrando, e no geral entrou em campo 74 vezes, com 38 vitórias, 12 empates e 24 derrotas. O Internacional, assim como o Botafogo, também disputou 74 jogos durante a temporada de 2008, e com a maioria sendo no Campeonato Brasileiro, o Colorado terminou na 6ª posição, 11 pontos atrás do G4, que lhe garantia vaga na Copa Libertadores. No Campeonato Gaúcho, o Inter conquistou o título sobre o Juventude, arrasando o adversário na final com uma goleada de 8-1. Na Copa do Brasil, alcançou as quartas de final, quando foi eliminado pelo Sport, que mais tarde seria campeão sobre o Corinthians. E em 2008, o Internacional se tornaria o primeiro time do Brasil a conquistar a Copa
Sul-Americana, e nos 10 jogos da campanha, o Colorado foi campeão em cima do Estudiantes, com o segundo jogo da final sendo definido na prorrogação. O Inter contou com 2 técnicos na temporada, com Abel Braga iniciando o ano e vencendo o Gauchão, e com Tite assumindo depois e conquistando a Sul-Americana, e nos 74 jogos obteve 39 vitórias, 16 empates e 19 derrotas. 2009 foi comemorado o centenário do Internacional e a temporada teve 6 competições em disputa, e em quase todas o Inter teve a chance de ser campeão. No Campeonato Gaúcho, o Colorado foi novamente campeão, dessa vez vencendo os 2 turnos. Na Copa Sul-Americana, quando jogou como atual campeão, foi eliminado já de cara nas oitavas de final pela Universidade Chile. Na Copa do Brasil, o Inter foi finalista, mas infelizmente acabou perdendo o título pro Corinthians de Ronaldo Fenômeno. Como venceu a Sula em 2008 e disputou a Recopa em 2009, mas na final foi superado pela LDU. Também graças ao título da Sul-Americana, disputou a Copa Suruga Bank no Japão, e lá foi campeão ao derrotar o Oita Trinita. E no Campeonato Brasileiro, o Inter foi vice-campeão ao não contar com a colaboração do maior rival, o Grêmio, na última rodada, que enfrentou o Flamengo. Tite iniciou a temporada, mas depois foi demitido e substituído por Mário Sérgio, e disputando 76 jogos durante o ano, foram 45 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. O Vitória, assim como o Internacional, também disputou 76 jogos durante o ano de 2009, sendo que 26 foi durante a disputa do Campeonato Baiano, quando conquistou o título sobre o maior rival, o Bahia. Na Copa do Brasil, o Vitória disputou 8 jogos e alcançou as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Vasco. No Campeonato Brasileiro, o Vitória, que durante a campanha chegou a golear o Santos de Neymar por 6-2, terminou na 13ª posição. E ainda naquele ano disputou a Copa Sul-Americana, quando despachou o Coritiba na primeira fase, mas nas oitavas de final acabou eliminado pelo River Plate do Uruguai. Durante a temporada, o Leão contou com 3 diferentes treinadores, Wagner Mancini, Mauro Fernandes e Paulo César Carpegiani, e nos 76 jogos obteve 35 vitórias, 17 empates e 24 derrotas. Nenhum outro time no futebol brasileiro disputou mais jogos que o Vitória na temporada de 2010, já que até mesmo durante a Copa do Mundo da África do Sul, o clube teve competição em disputa no calendário. No Campeonato Baiano, o Vitória conquistou o título novamente sobre o rival Bahia, e no total entrou em campo 22 vezes. Na Copa do Brasil, o Vitória, pela primeira vez em sua história, chegou na final, só que pela frente duelou contra o embalado Santos de Neymar, que acabou ficando com a taça. A Copa do Nordeste, que estava de volta em 2010, teve muitos jogos disputados durante a pausa para a Copa do Mundo, e o Vitória conquistou o título em decisão contra o ABC, e no geral foram 16 jogos na campanha. Na Copa Sul-Americana, o Vitória foi eliminado logo de cara pelo Palmeiras na primeira fase, e no Campeonato Brasileiro, o Leão acabou amargando o rebaixamento na última rodada, ao terminar na 17ª posição. Foram absurdos 90 jogos disputados, com 40 vitórias, 24 empates e 26 derrotas, e durante o ano foram 3 treinadores, Ricardo Silva, Toninho Cecílio e Antônio Lopes. O Santos em 2011 fez talvez a sua melhor temporada no século XXI, já que o clube depois de quase 50 anos voltou a vencer a Copa Libertadores. A decisão foi contra o Peñarol. No Campeonato Brasileiro, o Santos andou muito longe da disputa pelo título, já que terminou apenas na 10ª posição. No primeiro semestre, o Peixe conquistou o estadual, com a final sendo diante do Corinthians, e na campanha disputou 23 jogos. Como ganhou a Libertadores, foi disputar o Mundial de Clubes, despachando nas semifinais o Kashiwa Reysol do Japão, que era o representante do país sede, e na decisão foi atropelada pelo Barcelona ao perder de 4-0. O Santos iniciou a temporada sendo comandado por Adilson Batista, e com Marcelo Martelotti assumindo interinamente em alguns jogos, Muricy Ramalho foi o principal comandante na temporada, e no geral foram 77 jogos, com 37 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. O São Paulo em 2012 novamente esteve ausente da disputa da Copa Libertadores, mas em compensação, o tricolor na disputa da Copa Sul-Americana fez bonito e conquistou o título de maneira invicta, em final polêmica diante do Tigre da Argentina. No Campeonato Paulista, quando disputou 21 jogos, o tricolor foi semifinalista, sendo eliminado pelo futuro campeão, o Santos. Na Copa do Brasil, alcançou as semifinais, quando acabou eliminado pelo Coritiba. E no Campeonato Brasileiro, o tricolor terminou na 4ª posição, garantindo presença na Libertadores do ano seguinte. O São Paulo iniciou o ano com Emerson Leão de técnico, mas depois foi substituído por Ney Franco, e no geral foram 78 jogos disputados, com 45 vitórias, 16 empates e 17 derrotas. O São Paulo em 2013 teve o calendário cheio, com nada menos que 6 competições em disputa, e no Campeonato Paulista disputou 21 jogos e acabou eliminado nas semifinais pelo Corinthians. Como venceu a Sul-Americana em 2012, o tricolor disputou a Recopa em 2013, mas diante do Corinthians perdeu os 2 jogos das finais. Também graças ao título da Sula, jogou a final da Copa Suruga Bank, e nela acabou perdendo o título em final contra o Kashima Antlers. Na Copa Libertadores, o tricolor teve que iniciar na fase prévia, quando despachou o Bolívar, e alcançando as oitavas de final foi eliminado
eliminado pelo Atlético Mineiro de Ronaldinho. E no Campeonato Brasileiro, quando fez campanha irregular, terminou na 9ª posição. Assim como em 2012, também foram 78 jogos oficiais na temporada, com 33 vitórias, 15 empates e 30 derrotas. Foram 3 técnicos durante o ano, Ney Franco, depois Paulo Autuori e por fim Muricy Ramalho. 2014 foi ano de Copa do Mundo, com o país sede sendo o Brasil. O Ceará naquela temporada disputou a Série B do Brasileiro e, iniciando bem, chegou a liderar em algumas rodadas, mas perdendo força na reta final terminou na 8ª posição. O primeiro jogo oficial da temporada foi contra o Barbalha pelo Torneio dos Campeões Cearenses, com o título sendo confirmado. No Campeonato Cearense, quando disputou 14 jogos, conquistou o título sobre o rival Fortaleza. Na Copa do Nordeste, o Ceará chegou na final, mas acabou perdendo o título pro Sport. E na Copa do Brasil, o Ceará alcançou as 8ª de final, quando foi eliminado pelo Botafogo. Foram 73 jogos na temporada, com 35 vitórias, 20 empates e 18 derrotas, e foram 2 comandantes, Sérgio Soares e Paulo César Guzmão. A temporada de 2015 do Ceará foi repleta de emoção, isso porque o clube foi pela primeira vez campeão da Copa do Nordeste, superando na final o Bahia, e o título ainda por cima foi de maneira invicta. No campeonato estadual acabou perdendo o título para o rival Fortaleza. Na Copa do Brasil alcançou as 8ª de final, quando acabou eliminado pelo São Paulo. E na Série B o Ceará largou muito mal, ficando mais da metade do campeonato na zona de rebaixamento, e em algumas rodadas também segurou a lanterna. Mas após o técnico Lisca Doido assumir, conseguiu um milagre, chegando a vencer 5 jogos seguidos nas rodadas finais e livrou o Ceará do inédito rebaixamento para a Série C. O Vozão teve nada menos que 5 técnicos em 2015, sendo eles Dado Cavalcante, Silas, Geninho, Marcelo Cabo e por fim Lisca Doido, e no geral disputou 76 jogos com 34 vitórias, 20 empates e 22 derrotas. O Atlético Mineiro em 2016 passou em branco em todas as competições que disputou, mas não foi por falta de oportunidades, já que o Galo durante a temporada chegou em 2 finais. A primeira final foi a do Campeonato Mineiro, quando no total disputou 15 jogos, mas na decisão foi superado pelo América Mineiro. A outra final foi a da Copa do Brasil, quando disputou 8 jogos, mas na final o título acabou perdido pro Grêmio. No Campeonato Brasileiro até que fez uma campanha ok, terminando na 4ª posição. Também em 2016 o Galo teve a disputa da Primeira Liga, quando disputou 3 jogos, e na Libertadores o Atlético alcançou as 4ª de final, quando acabou eliminado pelo São Paulo. Foram 74 jogos na temporada, com 32 vitórias, 22 empates e 20 derrotas, e foram 2 técnicos durante o ano, com Diego Aguirre iniciando e depois com Marcelo Oliveira indo até a final. A temporada de 2017 foi a que o Flamengo mais disputou jogos no século XXI, já que com 6 competições no calendário passou dos 80 jogos. O Mengo foi campeão carioca invicto, batendo na final o Fluminense, e foram 17 jogos disputados. O Flamengo disputou a fase de grupos da Copa Libertadores, mas acabou eliminado em terceiro, o que lhe deu uma vaga na Copa Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Flamengo foi bem, chegando na final, mas o adversário foi o Independiente, que conquistou o título em pleno Maracanã. Na Copa do Brasil, o Flamengo também chegou na final, mas nos pênaltis perdeu o título pro Cruzeiro. O clube em 2017 também marcou presença na falida Copa da Primeira Liga, quando disputou 4 jogos. E no Campeonato Brasileiro fez campanha de altos e baixos e terminou na 6ª posição. Foram 83 jogos, com 41 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. E foram 2 os comandantes, com Zé Ricardo iniciando o ano e depois com Reinaldo Rueda encerrando. O Bahia, em 2018, teve 5 competições em disputa no calendário, e no Campeonato Baiano voltou a ser campeão após 3 anos, superando na final o rival Vitória. Foram 12 jogos disputados na Copa do Nordeste, e nela o Bahia chegou na final, mas acabou perdendo o título para o Sampaio Corrêa. O Bahia foi um dos times que estreou nas 8ª de final da Copa do Brasil por conta do título da Copa do Nordeste de 2017, e eliminando o Vasco, acabou parando no Palmeiras nas 4ª de final. Na Copa Sul-Americana alcançou as 4ª de final, quando acabou eliminado pelo Atlético Paranaense. E no Campeonato Brasileiro, o Bahia chegou a sonhar com vaga na Libertadores, mas acabou mesmo foi na 11ª posição. Foram 2 treinadores durante o ano, Guto Ferreira e depois Anderson Moreira, e no geral foram 75 jogos, com 32 vitórias, 20 empates e 23 derrotas. O Atlético Mineiro em 2019 fez temporada irregular, passando em branco em todas as competições que disputou. E no Campeonato Mineiro, quando entrou em campo 16 vezes, acabou perdendo o título pro Cruzeiro. Na Copa do Brasil, foi eliminado nas 4ª de final pelo maior rival, o Cruzeiro. Na Copa Libertadores, o Galo estreou na fase prévia e, alcançando a fase de grupos, acabou eliminado na 3ª posição e com isso foi remanejado para a Copa Sul-Americana. Na Sula, o Galo avançou às semifinais, quando acabou eliminado nos pênaltis pelo Colón da Argentina. E no Campeonato Brasileiro fez campanha ruim, terminando apenas na 13ª posição. Foram 3 treinadores durante a temporada, Lever Coupe, Rodrigo Santana e por fim Wagner Mancini, e no geral disputou 76 jogos com 36 vitórias, 15 empates e 25 derrotas.
A temporada de 2020, que só foi ser concluída em 2021 por causa da pandemia, teve como melhor time do Brasil o Palmeiras, já que o Verdão conquistou 3 títulos. O primeiro deles foi o do Campeonato Paulista sobre o Corinthians. Na Copa do Brasil, o Verdão conquistou títulos sobre o Grêmio, e ainda por cima sem sofrer nenhuma derrota. Na Copa Libertadores, o Palmeiras voltou a ser campeão após 21 anos, e na final superou o Santos. No Campeonato Brasileiro, competição que foi deixada um pouco de lado, o Verdão foi apenas o 7º colocado. Ainda teve a disputa do Mundial de Clubes de 2020, que por conta do atraso no calendário foi jogado em fevereiro de 2021, e nele o Palmeiras acabou eliminado nas semifinais pelo Tigres do México. Ao todo foram 77 jogos na temporada, com 39 vitórias, 24 empates e 14 derrotas, e foram 2 os comandantes, com Vanderlei Luxemburgo iniciando o ano e depois Abel Ferreira assumindo. Em 2021, o Atlético Paranaense focou mais na disputa das Copas, tanto é que em dado momento o clube se viu ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No início do ano, na disputa do Campeonato Estadual, alcançou as semifinais, quando acabou eliminado pelo Cascavel. Na Copa do Brasil, o Furacão foi finalista, quando foi presa fácil diante do Atlético Mineiro na decisão. Na Sul-Americana, alcançou a final, e nela não deu brecha pro azar e conquistou o título sobre o Bragantino. E no Campeonato Brasileiro, como já mencionado, o Furacão se viu ameaçado de rebaixamento nas rodadas finais, mas fazendo o dever de casa garantiu a 14ª posição. Foram 3 treinadores durante o ano, Paulo Autuori, Antônio Oliveira e Alberto Valentim, e no geral disputou 76 jogos com 35 vitórias, 14 empates e 27 derrotas. O Flamengo em 2022 focou mais na disputa das Copas, e essa estratégia deu certo com o clube abocanhando as 2 principais Copas no calendário. Antes disso, na Supercopa do Brasil, o Flamengo foi vice-campeão ao perder a final nos pênaltis para o Atlético Mineiro. No Campeonato Estadual, o Flamengo foi finalista, mas a chance de ser tetracampeão foi por água abaixo com a conquista do Fluminense. Na Copa do Brasil, o Flamengo, numa campanha repleta de emoção, conquistou o título nos pênaltis diante do Corinthians. Na Copa Libertadores, uma campanha espetacular, considerada a melhor da história da competição, já que foi campeão invicto sobre o Atlético Paranaense, tendo vencido 12 dos 13 jogos da campanha. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que escalou reserva em muitas rodadas, terminou na 5ª posição. O primeiro técnico na temporada foi o português Paulo Souza, com Dorival Júnior assumindo e conquistando as Copas, e no geral foram 77 jogos, com 46 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. O Fortaleza em 2023 teve 6 competições em disputa no calendário, e no Campeonato Cearense, que é bem enxuto para os grandes, o Fortaleza foi campeão sobre o rival Ceará disputando apenas 9 jogos. Na Copa do Brasil, o Laio alcançou as 8ª de final, quando acabou eliminado pelo Palmeiras. O Fortaleza jogou a fase prévia da Copa Libertadores, mas nela acabou eliminado pelo Cerro Porteño. Com isso, foi remanejado para a Copa Sul-Americana e, fazendo uma belíssima campanha, chegou na final, mas fracassando na disputa de pênaltis, perdeu o título para a LDU, comandada por Luiz Ubeldia. O clube também disputou a Copa do Nordeste, quando alcançou as semifinais e acabou eliminado pelo Ceará. E no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza terminou na 10ª posição. Juan Pablo Vojvoda foi o técnico durante todo o ano, e no geral foram 78 jogos, com 41 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. O Botafogo foi de longe o melhor time do Brasil na temporada de 2024, já que depois de muitos anos voltou a ser campeão de alguma coisa relevante. O clube no Campeonato Carioca tratou a competição com desprezo, mas ainda assim teve que disputar 15 jogos. Na Copa do Brasil alcançou as 8ª de final, quando acabou eliminado pelo Bahia. Na Copa Libertadores, o Glorioso teve que estrear na fase prévia, quando primeiramente despachou o Aurora da Bolívia e depois passou pelo Bragantino, e alcançando a final foi campeão de forma épica sobre o Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo espantou o fantasma de 2023 e conquistou o título somando 79 pontos. E garantido no Mundial de Clubes, que foi reformulado e recebeu o nome de Copa Intercontinental, o Botafogo acabou perdendo logo no jogo de estreia diante do Pachuca do México e não teve a chance de duelar na final contra o Real Madrid. Thiago Nunes iniciou a temporada no comando, mas demitido, em seu lugar assumiu o português Arthur Jorge, e no total foram 75 jogos, com 43 vitórias, 19 empates e 13 derrotas. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado e conto com o seu like e a sua opinião nos comentários.